Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal, para te abençoar. Vamos a mais uma palavra do Senhor. Ainda que Deus operasse de maneira muito especial, para mim, o sofrimento não havia terminado. Eu não me havia preparado para defender-me dos ataques de Satanás no processo do crescimento dos sistemas de células em minha igreja. Desde o princípio, havia recebido críticas e a falta de harmonia nas células não demorou a aparecer. Mas, como sabia que esse sistema era o propósito de Deus, coloquei-me na brecha para guiar o povo na guerra espiritual. As células continuaram crescendo e, ao mesmo tempo, tínhamos de fazer guerra espiritual e passar pelo rio da provação. Ainda assim, sempre triunfávamos, graças à sabedoria de Deus e ao poder do Espírito Santo. Após ter uma reunião com os futuros líderes de células, anunciei a toda a congregação sobre a execução de um novo plano relacionado com o sistema em células. Novamente, expliquei-lhes sobre como Deus me havia feito entender a importância dessa visão e dei-lhes o fundamento bíblico dos grupos nos lares, assim como também comentei que delegar a autoridade às mulheres para dirigir as células era bíblico. Esse plano não é meu, mas sim de Deus. Portanto, necessitamos da colaboração de todos vocês. Nossa igreja é composta de 20 distritos e vocês devem participar nas reuniões das células esta semana. Sobretudo, enfatizei que esse plano não era nosso, mas de Deus. Distribuímos uma carta como lembrete de onde se realizariam as reuniões das células em cada região, para que todos participassem no grupo mais próximo de seu lar. Começamos o primeiro encontro. Esperava que todos soubessem o que deviam fazer e que tudo sairia bem. Tive uma forte convicção de que assim seria. Errado. Reportaram-me que muitos não estavam de acordo com esse sistema. Não sabia o que fazer. Para resumir, diziam que eles eram impossível conceder um tempo extra para as reuniões das células. Fora isso, muitos homens renegaram-se a se submeter à liderança de uma mulher. Era algo previsível, mas o que eu não esperava era que as próprias mulheres estivessem em desacordo com isso. No fim, as mulheres protestaram. Disseram que eu lhes havia ensinado que a mulher guardasse silêncio na congregação e que deviam estar sob a liderança de um homem. Algumas queixas foram extremamente severas. Houve até momentos em que os líderes criticaram-se mutuamente. Dos 2.400 membros, tão somente 600 assistiram às reuniões nas células. Ninguém sabia o que fazer nem como encarar a situação. O pior era que eu estava na mesma situação. As mulheres tinham de preparar seu próprio material para apresentar como um ensino nas reuniões das células. Eu não tinha forças suficientes para treinar e capacitar os líderes, tampouco instruções para dar-lhes. Simplesmente tinha aberto a porta. Só lhes havia aconselhado duas coisas. Número 1, cuidar das ovelhas para que não dessem passos para trás na caminhada cristã. E número 2, evangelizar os novatos que deviam ser convidados para as células. Em outras palavras, basicamente não havia outra teoria nem prática. Como era previsto, a oposição mais grave veio
por parte dos homens. Eles recusavam a que uma mulher lhes impusesse as mãos para receber cura e plenitude do Espírito Santo. Uma mulher disse que fora agredida pelo marido quando discutiam esse tema. Também houve críticas de que o modelo de células não era nada sistemático. No domingo seguinte, enfatizei que as mulheres estavam sob minha autoridade e que as líderes serviam nas células como minhas porta-vozes e não como líderes independentes. Descobri que era necessário enfatizar a autoridade dos líderes de células. Havia pessoas que eram difíceis de manejar, pois não queriam saber nada de células, e o pior era que aconselhavam outras pessoas a não participarem dessas reuniões. Na segunda semana, a frequência aumentou. Ainda que não lhes tivesse dado nenhum tipo de instrução, as pessoas começavam a descobrir o sentido das células, mas as líderes tinham dificuldades em certos aspectos, como a direção do grupo, e eu não era capaz de oferecer-lhes nenhuma instrução. Os líderes de células jamais haviam sido capacitados e o conhecimento que tinham sobre as Escrituras e as doutrinas teológicas era muito superficial. E por causa disso, no caso de um líder, ensinavam-se doutrinas errôneas como o triteísmo e explicava-se que o Filho e o Espírito Santo eram deuses inferiores ao Pai. Outros argumentavam que a evidência da salvação era unicamente o dom de falar em línguas. Eu tinha de corrigir, jamais pregar a semelhante coisa, mas por causa da falta de capacitação, algumas doutrinas errôneas eram ensinadas, fora de controle. Alguns líderes trabalhavam com tanta liberdade e descontrole que causavam um grande caos dentro da igreja. Meus olhos presenciavam o previsto. Todos os argumentos que tinha apresentado diante de Deus pareciam corretos, mas os resultados indicavam que, como consequência, a igreja parecia desvanecer-se. Entretanto, o Espírito Santo falou ao meu coração em um tom suave e humilde. Irmão Cho, você tem razão, mas lembre-se de que toda a formosura da terra foi criada no meio do caos e da desordem. Siga adiante. Descobri que algumas das líderes progrediam de forma excelente, pois supriam as necessidades das pessoas e convidavam pessoas novas para as suas reuniões. Tinham construído uma excelente organização. Ainda que fossem poucas, suas reuniões eram um exemplo para o resto da congregação. Um dia, reuni em meu escritório as líderes que haviam tido êxito e perguntei-lhes qual havia sido o segredo para isso. E descobri que todas, sem exceção, tinham recebido algum tipo de capacitação. Você não deve deixar que as líderes ensinem nas células seus próprios pensamentos e ideias. Então, o que devo fazer? O povo necessita de treinamento. Você nos delegou sua autoridade. Não deve deixar que nenhuma de nós pregue a palavra segundo o nosso parecer. Imediatamente eu soube que essa pessoa estava no caminho certo e comecei a escrever os esboços de minhas mensagens para então reparti-los com os líderes. Reunia todos os líderes de células às quartas-feiras, distribuía o esboço e lhes esclarecia seu conteúdo. Em especial, explicava às mulheres detalhadamente sobre a mensagem que queria que elas pregassem. No esboço, incluí também a ordem que tinha de seguir em cada reunião: oração de abertura, louvor, oração individual, mensagem de esperança, oferta, oração por cura e a plenitude do Espírito Santo e oração final. Depois de um mês, as reuniões de células começaram a tomar forma. Por um momento,
pensei que tudo iria sair bem. Mas era como escalar uma montanha após outra, e cada vez que conseguia solucionar um problema, outro subia à superfície. A falta de capacitação continuou causando outros problemas. As células continuaram crescendo e os líderes obedeciam ao pé da letra todas as minhas instruções. Davam a palavra, oravam pelas necessidades, mas não sabiam quando deviam concluir, ou seja, a atmosfera da reunião passava de um culto a uma festa. A palavra ficava em segundo plano. Os membros de células convertiam-se em protagonistas de uma reunião com outros propósitos. Obviamente, as reuniões aconteciam em diferentes lugares a cada semana, e havia uma espécie de concorrência quanto ao trato com os convidados. Se em uma casa ofereciam-lhe arroz com quiche, na semana seguinte convidavam com pescados e mariscos. E outra família oferecia carne, e assim sucessivamente. Era como competir para ver quem seria o melhor anfitrião. Como consequência dessa competição, alguns eram deixados para trás devido à sua baixa posição social. O essencial tinha desaparecido e as células eram a principal desculpa pela qual as donas de casa descuidavam de seus lares. A harmonia familiar estava em perigo. A ministração e a mensagem se diluíam, absorvidas pela festa. Isso me obrigou a agregar algumas instruções. Número 1, respeitem a ordem da reunião. Número 2, limite a reunião em 1 hora. Número 3, respeite o horário pré-estabelecido de início e fim da reunião. Número 4, só ofereça biscoitos e bebidas, nada mais. Ainda que pudesse ver algumas correções, notei que algumas reuniões prolongavam-se mais do que o devido e antes de começar servia-se café. Parecia não encontrar solução. Depois de 6 meses, vi-me obrigado a agregar: não coma nem beba antes da reunião. Lentamente, as reuniões de células começaram a recobrar a ordem. Tudo parecia estar bem quando outra tormenta arrasou tudo o que encontrava em seu caminho. O problema era que as pessoas se queixavam, dizia que os líderes não tinham a suficiente espiritualidade e a unção para pregar a palavra. Era tão grave a situação que chegou a ponto de eu ter que intervir bruscamente. E em outros grupos, em razão da grande demanda dos mesmos integrantes, convidavam pastores de outras igrejas, alheios à nossa denominação, para que pregassem. O problema surgiu quando esses pastores, em vez de pregar a palavra, vinham para fazer propaganda de seus próprios ministérios. Além disso, pediam que os integrantes do grupo ofertassem para a sua igreja. Em algumas células, o líder pedia uma oferta especial para apoiar o ministério desses pastores, algo que eu jamais havia autorizado. Os líderes tinham começado a convidar sem minha permissão. Fora isso, davam ensinamentos aceitáveis. Expliquei aos líderes que não era correto convidar pastores de outros ministérios para suas respectivas células, tampouco ofertar para eles. Enfatizei uma e outra vez que ensinassem somente com base no esboço que eu lhes havia distribuído todas as semanas. Consegui controlar a situação, mas alguns continuaram caminhando em desobediência, o que me obrigou a melhorar a supervisão das células. Queria assegurar-me de que não ocorresse coisa semelhante sob nenhuma circunstância. Chegou outra tormenta, e agora tinha a ver com dinheiro. Naturalmente, os integrantes das células
começaram a relacionar-se profundamente, e não era ruim, porque assim devia ser a característica de uma célula. Além do mais, coincidia com o caráter de nossa cultura, porque um coreano adora ter amizade com as pessoas e abrir seu coração. No entanto, aconteceu que os integrantes de alguns grupos começaram a pedir empréstimo de dinheiro e alguns a cobrar juros, enquanto outros investiam dinheiro na empresa de outros integrantes. Como consequência, o conteúdo das conversas não era espiritual, e sim mundano e material. Alguns começaram a comprar propriedades e a buscar mais oportunidades de investimentos. E outros tentavam as pessoas para que investissem dinheiro em seus negócios. A tragédia ocorria quando esses empresários fracassavam na administração de suas finanças e iam à bancarrota. As coisas deste mundo haviam se infiltrado nas fibras mais íntimas das células. Tive de intervir com rapidez. O interesse de uma célula deve ser o amor e a paixão pelas almas perdidas, visto que esse é o coração de Deus. À medida que as células cresciam, tivemos de enfrentar outros obstáculos. Houve algumas células que conseguiram reunir entre 30 e 50 famílias. Obviamente, a sala de uma casa não era suficiente espaçosa para tantas pessoas, mas ainda assim reuniam-se e ocupavam até o pátio da casa. Mais de uma célula se parecia com uma igreja recém-nascida. O crescimento em si não era ruim, mas essa não era a forma das células. Estava claro que as células necessitavam ser menores. Então preparei um plano para formar futuros líderes e ordenei que uma célula não poderia ser constituída por mais de 15 famílias. A princípio, os integrantes de alguns grupos grandes resistiram, pois já tinham cultivado uma relação profunda entre eles e puseram-se de acordo em continuar assim. Mas expliquei-lhes que devia entender o propósito maior. Exortei-os a aceitar que as células deviam reproduzir-se, que deviam converter-se no lugar perfeito onde os novatos pudessem ter acesso e sentir-se confortáveis. Enfatizei que o propósito de uma célula era produzir-se por meio do evangelismo e que nunca deviam transformar as células em uma grande massa. Finalmente, adotei a ideia de sistematizar esses detalhes e fazê-lo inteligível aos líderes. Por exemplo, uma célula deve formar uma segunda célula quando essa ultrapassar o limite de 15 famílias. Não foi uma decisão fácil, porque houve quem pensasse que eu queria dividir suas amizades. No começo, alguns continuaram com seus ex-líderes, mas, gradualmente, os membros foram entendendo a importância da reprodução e começaram a mostrar-se mais cooperativos, ainda que tivéssemos de esperar muito tempo para ver os efeitos positivos. Em cada reunião, devia levantar uma oferta, porque eu queria que o povo entendesse que a oferta era parte do culto, mas o problema surgiu quando os líderes usaram a oferta para satisfazer seus interesses próprios, ou seja, valiam-se dela por alguns dias para pagar seus gastos pessoais, porque entregavam a oferta na tesouraria da igreja só no domingo seguinte. O pior de tudo isso era que a tesouraria nunca chegou a registrar a oferta de algumas células. Quando descobri esse problema, concluí que havia necessidade de sistematizar as células, estabelecer mais ordem e pedi que designassem um secretário e um tesoureiro em cada grupo.
O secretário era responsável por recolher a oferta e registrá-la, enquanto o tesoureiro a aguardava até entregá-la ao tesoureiro-geral da igreja no domingo. Notei a necessidade de um sistema mais organizado, melhor supervisionado e mais equilibrado. Ordenei a todos os líderes de células que preenchessem um formulário todas as semanas, no qual deviam escrever nome do pregador, nome dos integrantes, número de novos convertidos e soma total da oferta. Por meio desse trabalho, pude ver mais claramente que direção deveríamos tomar. A importância de uma organização sistemática fez-se palpável. As células cresceram de tal maneira que se tornou impossível que a pastora Choi manejasse a questão da administração, pois eu não podia cooperar devido ao meu estado de saúde, e a pastora devia correr de um lugar a outro. As células cresciam a mais de 150 e vimos a grande necessidade de uma ajuda extra. Finalmente, contratamos 3 pastores para que supervisionassem 50 células cada um. O ataque do inimigo incrementou-se à medida que a igreja crescia. Literalmente, era o pior que eu podia ter imaginado. Em minha igreja, as mulheres ocupavam um lugar fundamental com relação ao crescimento. Elas constituíam a força centrípeta de meu ministério e eram como os membros do meu corpo. No entanto, alguns homens que ocupavam uma posição média na liderança queriam destituir a autoridade das líderes que estavam sobre eles. Além do mais, o conflito maior veio quando os 3 copastores começaram a pensar que as pessoas o seguiam e não a mim ou a igreja. Os copastores concordaram em dividir a igreja em 3 partes, de 50 células cada uma, e assim causou um problema sério para toda a congregação, porque cada um deles estava à frente de 2.000 membros. Adverti-lhes que corrigissem seu erro. Estavam roubando minhas ovelhas, mas eles recusaram minha advertência e anunciaram a todos os integrantes de seu distrito que não frequentassem o templo, mas sim a reunião de suas respectivas células. Certamente, eu não tinha permitido semelhante coisa. Não podia acreditar nisso. Como homens que estavam sob minha autoridade puderam criar tal divisão? Essa situação durou 6 meses. Os copastores pensaram que os 2.000 membros de seu distrito iriam assistir às suas reuniões. Errado. Apenas fizeram isso entre 300 e 500 membros. Entretanto, igualmente planejaram detalhadamente construir uma nova igreja e seguiram alimentando sua ambição com essas ovelhas roubadas. Enquanto isso, contratei outro pastor para que supervisionasse os distritos. Com o passar do tempo, muitos dos que saíram voltaram à minha igreja. Depois de 6 meses, os 3 copastores ficaram sem ovelhas, renunciaram ao pastorado e abandonaram a cidade de Seul. Hoje, são pastores de igrejas pequenas, mas o certo é que a bênção que o Senhor tinha planejado dar-lhes acabou estancada. O erro que cometeram foi confundir a autoridade que eu lhes havia delegado como se dirigissem com sua própria autoridade. Romperam o limite de autoridade para estender a deles e, por isso, pensaram que os integrantes de seu distrito o seguiriam. Por certo, estavam equivocados. O pastor deles era eu. A partir desse momento, decidi formar pastores dentro da congregação. O requisito era ingressar no seminário bíblico e ter no mínimo 3 anos de experiência como pastor em minha igreja. Era a condição estabelecida para que um líder de grupo chegasse a ser pastor de distrito. A igreja contribuía financeiramente e, no caso de o líder querer implantar uma igreja, estaríamos dispostos a ajudá-lo. Por exemplo, ofertando por certo período de tempo. A condição era clara:
não roubar nenhuma ovelha da igreja, mas sim ganhar novas almas, para a glória e honra do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você chegou aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações. Quando você tocar na palavra inscreva-se, depois você vai tocar no sininho, você vai ver a palavra todas. Clica em todas, porque todas as vezes que liberarmos os próximos vídeos, você será notificada, tá bom? Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Deus abençoe e nos vemos nos próximos vídeos. Amém.